Despertando a consciência. Mais uma vez, meus amigos, estamos no ar para dar seguimento aos nossos estudos, às nossas observações, aos nossos momentos de reflexão, para que a gente possa avançar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa seguir em frente. Eu cumprimento aqui Vera Lúcia, a Elane, a Leia Brum, que já estão conosco aqui, né? Boa noite a vocês, minhas queridas. Sejam bem-vindas, que Jesus nos proteja, nos ampare e nos dê a sua luz. Mais uma vez, nós estamos dando continuidade ao estudo, nós estamos fazendo o estudo do corpo espiritual, né? Que a gente começou a fazer há 3 semanas atrás, e a gente está fazendo uma espécie de retrospecto, né? Dos estudos que a gente já tem feito, dessa questão do laço que une o espírito que é a essência, né? ao corpo físico. Nós temos estudado aqui, que é o tema dos nossos estudos, saúde e espiritualidade, né? Então, a saúde e a espiritualidade são dois elementos que estão unidos firmemente um ao outro. E nós, segunda-feira, essa próxima segunda-feira, estaremos apresentando esse tema em 2 palestras, quer dizer, uma palestra que é nessa segunda-feira agora e outra 14 dias depois, dia 27, eu acho, dia 13, depois dia 27, no Instituto de Cultura Espírita, às 8h30 da noite. Não é às 7h30 como é aqui é 7h30, mas lá vai ser às 8h30. E eu espero que vocês estejam todos lá na segunda-feira conosco, né? Nós vamos já botamos aí no nosso grupo uma lembrança desse tema, né? Mas nós vamos voltar a lembrar para vocês verem qual é o link. Tá o link lá, o Carlos já colocou para nós o link, né? E aí a gente vai aproveitar e entrar nessa onda aí, né? Boa noite para Zélia, boa noite para Maria das Graças, né? Boa noite para quem mais? Maria Nazaré. Maria Nazaré, seja bem-vinda, Maria Nazaré, seja bem-vinda, Maria das Graças, seja bem-vinda, Zélia Graça, né? As graças a Deus, vamos todos aí, estamos com as graças, né? Então, vamos dar sequência ao nosso estudo. A gente viu há 2 lives atrás o centro coronário, que é o centro que fica no alto da cabeça, lá em cima, né? Bem no começo do processo aí, do processo de depois, vamos ver depois a imagem, aí tem uma imagem que a gente vai relembrar isso, né? A gente vai relembrar isso. Pois é, meus amigos, nós estamos aí com vocês mais uma vez e nós vamos dar sequência nesse estudo, relembrando que a gente falou do centro coronário, né? Como eu estava dizendo. Depois, na vez passada, nós falamos do centro cerebral, frontal, que eu não pude estar aqui ao vivo, porque eu tive que sair de casa, e aí eu fiquei com medo de não dar tempo, e depois eu consegui chegar, mas eu já tinha gravado, e saiu gravado, tá aí para vocês. Quem não viu, por favor, acompanhe e veja lá. E hoje nós vamos dar sequência, nós vamos para o terceiro. Nós estamos vindo agora de cima para baixo, coronário, frontal, que vimos ligado com a pineal, que eu prometi que vou falar dela, estou preparando aqui, vou falar da pineal, inclusive a pedido aqui da Estela Esteves, que hoje ela não está aqui ainda, mas daqui a pouco ela chega aí. E hoje nós vamos falar aqui desse que fica aqui na garganta, né? Que é o laringeu. Então, eu vou pedir para o Carlos para ele colocar aí as telas, né, de PowerPoint, que é para servir vocês podem acompanhar se quiserem, acompanha aí
acompanha aí na tela também, e vai me vendo aí, vai olhando a minha carinha feia aí, aproveita, vai lendo também, vai vendo junto comigo, né? Eu não vou ficar lendo esse negócio, né? Então, o centro de força laringeu. O centro de força laringeu, também chamado centro vital laringeu, né? Que está ligado ao plexo cervical, né? Pode passar o seguinte aí, Carlos. Passa o seguinte para a gente ver aí, tá? O seguinte é a imagem, né? Tá aí a imagem. Vocês estão vendo já a imagem aí? Lá no alto da cabeça tá o coronário. Depois abaixo está o frontal, que é o índigo, né? E aí nós vamos. E aí tem aqui, aqui umas palavrinhas que eu coloquei aqui. Pode passar, bota a imagem. Pode sair da imagem, Carlos, e ir para o seguinte, e vai dizer que esses são os discos energéticos que comandam tem superfunções, comandam superfunções das zonas nervosas do corpo, e de modo particular o sistema neurovegetativo. O que é esse sistema neurovegetativo? Esse neurovegetativo, meus amigos, é esse sistema que é automático, você não pensa para respirar, o seu fígado funciona, o seu rim filtra, o seu coração bate, a sua respiração enche o pulmão de ar, esvazia, tudo isso é automático. Isso tudo são coisas vegetativas. Fala neurovegetativo porque é do sistema nervoso e é uma coisa que é vegetativa. E vai também se comunicar com o sistema genético, com os genes, né? Com o código genético, que cada pessoa tem uma identidade separada. A carteira de identidade genética da pessoa humana chama-se HLA. O que é HLA? HLA é o antígeno de histocompatibilidade, ou seja, a carteira de identidade da pessoa. Por isso que uma pessoa não pode receber impunemente o transplante de um órgão de outra pessoa. A pessoa só aceita aquilo que é próprio dela. Então, vai haver essa ligação com os genes, com o código genético, e esse trabalho também está ajustado e organizado com aquilo que a gente chama de arquitetura neuroendócrina. Quer dizer, então vocês estão vendo que é aquilo que eu falo aqui, que é psico, imuno, neuroendócrino, né? Imunológico, endocrinológico, nervoso, neuronal, psíquico, tudo junto, é uma coisa só, né? Então eles são esses elementos, esses núcleos, esses fulcros de força, são condensadores de energia, ou seja, eles amarram as energias junto com a estrutura do corpo espiritual. E junto com a energia mental do espírito, o que é a energia mental? A energia mental é a vontade, o pensamento e o sentimento, né? Isso está ligado ao bom funcionamento de acordo com o tipo de energia. A energia pode ser ruim e pode ser a energia boa, né? Pode ser construtiva ou pode ser destrutiva, depende, né? Pessoa que sabe. A gente deve manter os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sempre ajustados. Ó, a Estela chegou aí agora, a gente estava falando nela, ela chegou aí, né? Estela, vou te responder o negócio da pineal para você brevemente. Fica na expectativa que eu estou arrumando aqui para falar da pineal para você. Então, aí tá essa ideia que a gente já passou aí para vocês, né? Aí que é exatamente essa questão desses discos energéticos que comandam as superfunções das diversas zonas nervosas, zonas endocrinológicas, zonas neurológicas,
sistema vegetativo, a arquitetura neuroendócrina, o sistema ligado com a parte genética, está tudo misturado, junto e misturado, entendeu? Então é isso que a gente tem que saber. A gente tem que, o que a gente precisa aprender daqui? A gente precisa aprender que não tem nada funcionando sozinho. Tudo tá, uma coisa está sempre junto com a outra. Não tem negócio de separação, né? Então nós vamos ver hoje, nós já vimos o coronário lá no alto da cabeça, nós já vimos o frontal, que fica no meio da testa, né, para dentro, lá aqui pelo meio aqui lá para dentro, e agora nós vamos ver o laringeu, que fica aqui na zona da garganta. Então, vamos lá. Centro vital laringeu, né? Plexo cervical, que na linguagem do sânscrito, eles chamam de Vishuddha. Vishuddha, o que é Vishuddha? Vishuddha é exatamente o plexo cervical, juntamente com o centro vital laringeu. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que esse centro que está na garganta, ele controla a respiração e a fonação. A gente pensava que é só isso, que é só a fonação, que é a fala e a respiração. Mas não é não, gente, é muito mais coisa. Porque como está ligado no plexo cervical, o plexo cervical, um monte de nervos que sai aqui da região do pescoço e vai circular com os neuro-hormônios para uma porção de lugares, para cima da garganta e para baixo da garganta também. Então a gente vai verificar que esse centro laringeu atua com as principais glândulas da estrutura da região do pescoço. Por exemplo, a tireoide e a paratireoide. A gente tem estudado aqui muito a tireoide e a paratireoide. Então, principalmente a tireoide. Então, esse centro de força, ele regula também as cordas vocais, as enzimas na boca. Vocês sabem que a saliva tem uma enzima fantástica chamada pitialina, que é maravilhosa, né? Então, inclusive, também regula as atividades que estão no centro que está abaixo, que é o cardíaco, onde está o timo, também influencia. Age sobre a traqueia, sobre as vértebras cervicais, controla a respiração, a fonação, por isso que é importante para a comunicação. Quer dizer, esse centro laringeu é o centro da sabedoria, o centro da comunicação. Porque a comunicação é a coisa talvez mais importante que nós temos. Porque, na realidade, como diz o Bruce Lipton, o problema não está no gene, lá no núcleo da célula. Quem controla a célula e controla a genética não é o núcleo da célula, não é o gene propriamente dito. O gene é controlado pelo meio ambiente, e o meio ambiente só pode ser percebido pela comunicação. São os receptores que estão na membrana da célula que vão trazer a informação para aquilo que dentro da célula pode ser produzido. Vai produzir a proteína. Quem é que vai dizer isso? Vem lá a mensagem da membrana. Olha aí, começa a produzir proteína aí, tal, proteína tal, né, que são múltiplas, são diversas. A proteína é uma cadeia de ácidos aminados, de aminoácidos muito, muito comprida, tem substância desse tipo de vários tamanhos, globulares, lineares, de várias formas. É uma coisa muito impressionante. E elas têm movimento, elas se desdobram, elas rodam, elas se movimentam, elas abrem canais, fecham canais. É uma coisa muito bonita isso, uma coisa fantástica. Então, as atividades também do timo, que é um órgão de defesa, que está aqui no meio do peito, também é controlada por esse centro de força. E é importantíssimo na comunicação, porque a comunicação vamos dizer assim, a regulação de todo o processo metabólico se faz via comunicação, né?
é de grande importância na psicofonia, que é a faculdade mediúnica pela qual os espíritos se comunicam pela fala. Ó, a gente, quando falar de glândula pineal, vai ter que voltar nisso aqui, porque isso aqui está ligado também com essa questão, né? Então, vamos ver aqui. Então, as anormalidades do fluxo de energia, vamos ver o seguinte aí, Carlão. Então, existe ainda, né, uma associação entre esse centro laringeu e o sistema nervoso parasimpático. O que é o parasimpático? Tem o simpático e tem o parasimpático. O pessoal diz que é o simpático e o antipático. Ele não é antipático, não. Ele é parasimpático mesmo. O parasimpático, ele está ligado às vísceras. E o simpático está ligado ao coração, está ligado à circulação, está ligado à parte exterior, à pele, a pressão arterial controlada pelo simpático. Mas o parasimpático é aquele que inerva as vísceras, né? Ele está lá dentro tá no estômago, está no intestino, está no fígado, está no baço, está no coração, está em vários lugares do corpo, ele controla esses corpos. É o sistema nervoso. Esse sistema nervoso chamado autonômico é formado pelo simpático, pelo parasimpático, e tem um terceiro que não está dito aqui, que é o NANC, que é o não adrenérgico e não colinérgico. Por que não adrenérgico e não colinérgico? Porque o simpático é adrenérgico, ou seja, ele produz adrenalina. E o parasimpático produz acetilcolina, portanto é colinérgico. Então, o colinérgico e adrenérgico são os dois principais. Mas tem esse que é nem uma coisa nem outra, que também é importante. Mas não vou falar disso agora, que isso não vai interessar muito para a gente. Então, ele é muito importante no equilíbrio fisiológico, já que é ele ao qual compete a regulação da atividade involuntária e inconsciente. Quer dizer, o que é involuntário? O movimento inconsciente das glândulas, da produção de hormônios, dos órgãos que compõem o corpo humano, como, por exemplo, a sua atividade. Pode-se, por exemplo, mencionar o aumento da produção de lágrima nas glândulas salivares, nas glândulas lacrimais, por exemplo, e de saliva nas glândulas salivares, né? A contração da pupila, a produção de saliva, e uma saliva clara, abundante, aumento da concentração de enzimas digestivas na boca, e aqui está um E aqui, porque vai continuar, e da capacidade de deglutição. Pode colocar aí, cara, da capacidade de deglutição. Além disso, ele trabalha reduzindo vamos dizer assim, o número de batimentos que o coração faz, né? Ô, Antônio, você está aí, Antônio? Até que bom, até que, enfim, eu vejo você aqui, Antônio. Antônio Araújo Nascimento, meu amigo do Zixen. Olá, Antônio, como vai? Estou precisando de Zixen, Antônio, manda para mim. Sinara Arruda também está aí, boa noite, Sinara. Sinara esteve comigo pessoalmente recentemente. Espero que sua mãe esteja equilibradinha, mais tranquila. Se ela continuar com coceira, vai ficar tranquila, já vai ser muito bom. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue, né? Então, vejam só que esse centro também, ele interfere no abrandamento do ritmo cardíaco e no aumento das reservas de energia. Quer dizer, a adenosina trifosfato, aquela substância produzida pela união do alimento que a gente come com o oxigênio que a gente respira, e que vai ser concentrada nos músculos para a gente poder ter atividade física, né? Vai controlar a secreção pancreática de insulina, né? Diminuindo a concentração da glicose que circula
entre outras funções, né? Vai acelerar a liberação de substâncias que estão intrahepáticas e que servem para liberar, vamos dizer assim, liberar a glicose que está presa dentro do fígado para servir de energia para o trabalho, vamos dizer assim, muscular, não é? Então, o centro laringeu, então, energiza tanto a glândula tireoide, que tem 2 lóbulos e tem um istmo no meio, parece uma borboleta, tem uma forma de uma borboleta, que fica junto da traqueia no pescoço. E o hormônio que a tireoide produz chama-se tireoxina, né? E também produz triiodotironina, que regula o metabolismo, ou seja, a cota de utilização do oxigênio e dos alimentos pelo organismo. Na realidade, quem armazena quem é produzido por essa união do oxigênio com os alimentos é a adenosina trifosfato. Mas quem regula isso é a tireoide, através desse T3 e T4, que todo mundo já ouviu falar. Você vai no endócrino, você pede T3, T4 e TSH, né? Então a gente já falou disso aqui numa outra oportunidade. Tem também uma substância, que é uma enzima, que controla a quantidade de cálcio, que é a calcitonina, que afeta o teor de cálcio no sangue e regula a atividade metabólica das células do corpo. Isso é importantíssimo. Como, por exemplo, a paratireoide, que é uma outra glândula, tem a tireoide e tem a paratireoide. A paratireoide são 2 glândulas pequenininhas que estão ali do lado, né? Cada uma das quais produz um efeito diferente sobre o metabolismo do cálcio nas células dos tecidos do osso. Então, isso é uma coisa, esse centro de força aqui da garganta, ele é muito importante, o centro laringeu, que nós estamos estudando hoje, tá? Então, boa noite para quem eu não falei ainda, já falei com todo mundo, né? Já falei com a Sinara, já falei com a Estela, já falei com o Antônio. Pois é, tá aí. Vai me levar a Zixen. Eu estou receitando muito Zixen, rapaz. Você tem que depois mandar para mim umas amostras, porque eu estou receitando bastante. Eu gosto muito do seu produto. É uma marca de referência, é um excelente anti-histamínico e anti-inflamatório, maravilhoso, né? Então, já vimos esse detalhe aqui. Vamos continuar vendo então aqui o próximo slide, que diz que as anormalidades do fluxo de energia através desse centro pode se manifestar de forma a criar doenças que estão relacionadas com a atividade celular disfuncional nas estruturas que dependem da energia, né? Então, vamos ver que a inervação da base da língua, do faringe, do esôfago, do laringe, das cordas vocais, da traqueia, dos brônquios e dos pulmões, tudo isso está ligado, né? Falta você, Elaine, é verdade. Elaine, boa noite, minha querida. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Fica com Deus. Elaine, não esqueci de você, não. Eu ia falar de você já. Mas ela logo. Tá faltando eu. É isso aí. Tem que falar mesmo. Reclama. Boa noite para vocês todos. Então a inervação parasimpática do coração também depende. O parasimpático é o vago, né? É aquele que é o não simpático, é o parasimpático, né? O pessoal chama de antipático, porque ele dá cólica, dá dor. E também mas ele no coração, ele abranda o coração, ele faz o coração trabalhar mais devagar, né? Enquanto o simpático acelera o coração, o parasimpático diminui o trabalho do coração. Nós estamos, então, a gente diz assim, mas não está falando de corpo espiritual, mas está falando de coisa do corpo físico. Pois é, meus irmãos, é uma coisa só, tudo está integrado, não tem como a gente falar de uma coisa sem falar do outro, né? Não tem como. As coisas... Vamos dar like aí, gente, vamos dar like, a gente precisa de like para
para o YouTube saber que isso aqui é relevante e mandar isso para mais gente. Precisa de mais gente para acompanhar esses estudos aqui. Isso aqui é muito importante que as pessoas vejam. Então, vamos ver adiante o que é que vamos dizer aqui, que são os exemplos de doenças, né? Os exemplos de doenças. Nós vamos ver que tem várias doenças, né? Vamos ver as doenças aí, passa aí, cara. Né? Várias doenças como laringite, tireoidite, tumores nas glândulas paratireoides, câncer de laringe, distúrbio da fala, gagueira, dificuldade de locução das palavras. É uma série de questões que estão relacionadas com o controle dessa parte do corpo espiritual, que é o centro de força laringeu, ou chakra laringeu. Né? Então, resumindo essas questões todas que eu falei aqui, o aspecto espiritual desse centro de força é autoexpressão, quer dizer, a pessoa se manifestar diante do público, de manifestar diante da vida, diante das pessoas, se comunicar bem com as pessoas, que a pessoa ter criatividade, isso é importantíssimo. Então, tanto a criatividade quanto a autoexpressão. Então, ele também trabalha na necessidade básica, a capacidade de a gente aceitar as mudanças, a capacidade da gente aceitar, através da parte emocional, do sistema límbico, a frustração, da gente saber usar bem a nossa liberdade, da gente trabalhar com as nossas glândulas endócrinas, por exemplo, a tiroidite. Por exemplo, quase todas as pessoas que têm alergia, que é uma área onde eu trabalho muito, né? Eu trabalho muito com alergia, as pessoas têm tiroidite de Hashimoto, que é um problema de autoimunidade, uma doença de autoagressão. A pessoa tem problema da tireoide e não sabe. Quantas pessoas eu estou descobrindo hoje que tem problema da tireoide? E estou tratando a tireoide de uma porção de gente. E a pessoa está se sentindo tão melhor, tão mais bem disposta. Quem estiver aí fazendo isso, que for meu cliente aí, manifesta depois aí para mim. Então os órgãos associados a essa glândula, a esse centro de força, é o pulmão, a garganta, o intestino. E a cor dele, vamos dizer assim, a transmissão colorida desse centro de força é o azul claro, não é aquele azul índigo, né? O índigo blue, que é do centro frontal. Esse aqui é um azul mais claro, né? Então, cada centro de força desse tem uma cor diferente. Olá, Léo. O Léo está aí também, professor Leopoldo Guilherme Pio, né? Olha lá. Então, a Elaine está dizendo, eu estou cada vez melhor, estou cuidando da tireoide dela, ela voltou a ser uma pessoa super animada, alegre, né? Assim, está cheia de energia, maravilhosa. Ela estava meia caidinha, né? Uma moça jovem ainda, bonita, né? Com tudo para estar muito bem, estava meio ruinzinha. Agora ela está na ponta dos cascos, maravilhosa, que beleza. Né? Precisa ir lá me dar mais uns abraços lá, para eu constatar suas energias, minha querida. Deus te abençoe, te proteja e me ampare, para que eu acompanhe durante muito tempo esse seu progresso. E o progresso dos outros que estão aqui conosco, né? É verdade. Pois é, isso aí. Vamos para mais um aí, Né? Então, nós temos essas doenças associadas, né? Que são o hipertiroidismo, que são os cistos e câncer da tireoide. As pessoas vivem com a garganta ardendo, doendo, né? Dores de garganta, laringite, aperto ou caroço na garganta. Existe um negócio chamado bolos histéricos, que a pessoa fica entalada, está com sempre um bolo na garganta, não sabe o que é.
a pessoa pode ter tinido nos ouvidos, pode ter surdez, e asma e bronquite também pode ter relação com isso. Não é a causa, mas interfere grandemente. Enfisema pulmonar, sinusite, úlcera na boca, herpes no labial, doenças dentárias e gengivites, gengivas inflamadas, gengivites. Então, nesse centro, que é o laringeu, tem os comportamentos negativos, interferem muito nesse centro. Então, quais são os negativos? O negativo é falar mal dos outros, viver criticando as pessoas sem necessidade, viver reclamando, viver dando maus conselhos para as pessoas, não abrir os seus sentimentos, não saber expressar os sentimentos que batem no seu coração, viver fechado em si mesmo, isso é muito ruim, né? Desdenhar ou ridicularizar o próximo, de manifestar agressividade verbal, falar de maneira grosseira com as pessoas, preconceito e vícios. Tudo isso são coisas negativas que fazem mal para o chakra, para o centro de força laringeu, e que vão redundar nessas doenças associadas a qual a gente falou aqui, hiper ou hipotiroidismo, esses cistos, esses cânceres, essa amigdalite, essa dor de garganta, essa laringite, esse aperto, caroço na garganta, surdez, tinido, asma, bronquite, enfisema, sinusite, úlcera na boca, herpes labial, doença dos dentes, gengivite, né? Essas coisas todas podem estar relacionadas com o mau funcionamento desse centro de força. E a pessoa, principalmente, se fechar nos seus sentimentos, não manifestar os sentimentos, não ser uma pessoa que, vamos dizer assim, que às vezes tem vontade de abraçar alguém, mas, não sei, não vou fazer, não gosto, não quero, não sei. E não pode ser assim, tem que se abrir, né? Então, preconceitos e vícios, isso aí é muito, muito, muito importante. Vamos adiante, porque também tem os negativos, agora tem os positivos. Qual é o positivo? É exatamente o contrário daqueles que a gente acabou de falar, né? Falar bem dos outros, dar bons conselhos, alimentar-se de bons estudos, boas leituras, né? Procurar ler coisas que sejam elevadas. O Chico Xavier tinha uma coisa muito engraçada, ele dizia assim, perguntaram uma vez para ele, qual é o tipo de filme que você gosta? Ele falou assim, todos os tipos de filmes que elevam o ser humano. E quais que você não gosta? Todos aqueles que mostram as mazelas e as tristezas do ser humano. Eu gosto das coisas que elevam o ser humano, não daqueles que rebaixam. Então, procurar extrair sempre o lado positivo das coisas, não só das pessoas, das situações também. Todas as situações, mesmo aquelas piores, tem sempre um lado positivo. E uma das coisas muito interessantes que esse centro positivamente mostra é fazer com que a pessoa não tenha vícios, a pessoa não se vicia com nada, nada vicia a pessoa. E esse centro, ele leva a criatura a estar, do ponto de vista emocional, equilibrada, não deixar ficar angustiada, sofrendo, triste. Outro dia tinha uma companheira que estava aqui na nossa live, que estava se queixando, que estava muito angustiada, muito nervosa, muito tal. Eu já até conversei com ela, já melhorou um pouco. Mas precisa melhorar mais, porque é para esse centro de força não ficar sofrendo, não ficar congestionado, e aí aquilo fica crônico e acaba desenvolvendo uma doença, às vezes, grave, muito ruim. Então, a outra coisa positiva que ele leva é a sensibilidade para a arte, criatividade artística, dom da palavra, a questão do conhecimento, a pessoa fica bastante com capacidade de se expressar bem, né? Clareaudiência. O que é clareaudiência? É a pessoa saber o que vai acontecer daqui a pouco. Tem gente que é assim, já sabe que vai acontecer daqui a pouco. Aí, clareaudiência.
A pessoa tem a parte intelectual iluminada, clara, bem azeitada, com a sua mente bem esclarecida. A pessoa tem independência, não ser uma pessoa dependente, sabe, está sempre procurando ajudar os outros. Dificilmente, precisa sempre de ajuda, todo mundo precisa de ajuda, mas a pessoa é independente, não fica dependente por preguiça, por falta de vontade. A pessoa tem capacidade de criar ideias novas, idealizações positivas, com bons programas de vida, senso de planejamento, força de vontade e capacidade de tomar decisões. Olha quanta coisa bonita está ligada com esse centro de força, né? Não sei se vocês estão gostando disso, mas isso é realmente importante a gente avaliar essas questões, porque isso é muito importante, né? Eu tenho a impressão que a gente chegou no final das nossas apresentações, né? Então agora a gente pode pensar que a gente tem que trabalhar muito para que esse centro que laringeu, que está aqui na garganta, ele fique bonitinho, animado e possa nos ajudar cada vez mais, nos dê elementos para que a gente seja feliz. E eu, por exemplo, gosto muito nisso aqui, uma coisa que mais me toca, tem tudo aqui me toca muito. Mas tem uma parte aqui que me toca muito, que é a questão do conhecimento. Tem gente, o estudo, tem gente que quer avesso a estudar, não quer aprender mais nada. Não pode fazer isso, gente. Tem que estar sempre querendo aprender, sempre procurando melhorar, aumentar o conhecimento e procurar, vamos dizer assim, participar para as demais pessoas que convivem com ela, desse conhecimento. Quer dizer, divulgar aquilo que sabe, não ficar escondendo, guardando para si. Aprender, sempre estar aprendendo coisa nova e sempre distribuir com os demais aquilo que aprende. Quando a pessoa não faz isso, ela acaba ficando doente, acaba ficando com problema. Aí fica com problema no sistema imunológico, com problema na tireoide, com problema... E aí pode ter asma, pode ter doença até digestiva, porque vem através desses processos, vem uma alteração na parte também digestiva, porque está ligado com a garganta, com o esôfago e vai parar lá no estômago também. E aí, isso tudo, o corpo nosso é todo solidário. Uma parte está sempre ligada com a outra, não tem uma parte isolada da outra, né? Tudo é tudo junto, né? Bom, eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo até agora. Eu sei que essa aqui são uns estudos um pouco difíceis, um pouco complexos. Para quem não está acostumado com esses estudos assim científicos, às vezes fica um pouco pesado, mas eu procuro fazer aqui de um jeito que fique simples para que as pessoas entendam. O que eu quero que vocês entendam é que o corpo é todo, a parte espiritual com a parte física é uma coisa só. E cada parte do corpo espiritual e cada parte do corpo físico está ligada com a outra parte. O pé faz parte da cabeça. Isso é que eu quero que fique muito claro e que a pessoa entenda que não adianta tratar. Tá com dor na junta, vai para tratar, tomar anti-inflamatório com o ortopedista. Tá bem, tá certo, pode ir, não tem problema. Mas não ficar pensando no seu corpo como partes isoladas. O corpo é um só, gente. Tudo é uma coisa só. Não adianta a gente querer ficar preso numa parte só do corpo. Não existe isso. O corpo não concorda com isso. E a parte espiritual tem a ver com a parte física, e a parte física tem a ver com a parte espiritual. Não adianta separar. Tá aí a Maria da Nazaré falando aí, ó, ensinamentos importantíssimos. Não são meus ensinamentos, esses ensinamentos são de Jesus, são do Evangelho. Esses ensinamentos são da doutrina espírita, são da doutrina cristã, de qualquer denominação. Todas as denominações divulgam o trabalho do Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus que diz para nós que nós somos seres imortais, somos seres espirituais e que devemos viver como seres espirituais.
E aí quando fala aqui, não fala mal dos outros, ficar falando coisas que não deve, lendo coisa que é ruim, que é negativa. Faz mal, gente. Não, só dei uma olhadinha. Não vai dar olhadinha. Não faça isso vai te fazer mal, vai te adoecer, vai te comprometer a tua saúde. Tem cuidado com isso. Quando a gente fala dessa questão, a gente sabe do que a gente está falando. Boa noite, dona Eleni Pio. Ela chegou agora aqui, boa noite, está dando boa noite. Boa noite para todos. Então, meus amigos, Jesus nos abençoe, que Ele nos abra nossa mente para que nós saibamos cuidar bem do nosso corpo físico e saibamos cuidar bem do nosso corpo espiritual, porque esse corpo espiritual nós vamos precisar dele por muito tempo, mesmo depois que esse corpo de carne começar a falhar e não funcionar mais e for para a terra. Vai chegar a hora que isso vai acontecer. Nós não podemos fugir disso. Não é ter medo, não tem medo de nada, não tem medo. Vamos, a hora que chegar a hora, chegou a hora, vamos embora, continuar, e vamos continuar vivo, vamos continuar trabalhando, vamos continuar sendo um discípulo da lei de Deus, das coisas que Jesus plantou no nosso coração. Isso é que é importante para nós. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e nos reúna sempre. Terça-feira espero por vocês aqui. E na segunda-feira espero vocês lá no ICEB. Está aí no grupo. Quem não tiver no grupo aí, fala para a gente mandar o link. Porque eu acho que todo mundo que está aqui tá nesse grupo, tem esse link. É só entrar lá no grupo. Está lá o link para a minha palestra do ICEB segunda-feira, que vai ser sobre esse assunto, mas vai ser sobre um outro enfoque, um pouco diferente disso que está aqui. É uma coisa mais geral, porque lá são só 2 palestras. Eu vou dar um curso inteiro em 2 palestras. Então, espero que vocês estejam comigo lá, prestigiando o nosso trabalho. Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Até segunda-feira e até terça-feira. Boa noite.